nome é Tami Velasco, sou chefe confeiteira e hoje eu vou falar de um assunto que muita gente tem dúvida, principalmente quem está começando na confeitaria, que é como calcular a quantidade de ingredientes de uma forma para fazer em outra, né? Então, se eu tenho uma receita que pede uma forma X, que cabe em uma forma X, mas eu tenho uma forma Y, como calcular a quantidade de ingredientes para que essa mesma receita caiba na minha forma? É isso que eu vou ensinar. E aí, a gente tem várias formas de calcular isso, seja através da área, do volume, ou com água, calculando o volume de água, né? A gente enche as forminhas com a água, as duas formas, e através do volume de água, a gente consegue calcular a quantidade de ingredientes. Então, a primeira forma que eu vou ensinar é o cálculo através da área. Então, digamos que eu quero calcular, eu tenho uma receita que cabe em uma forma de 20 por 30, por exemplo. Essa aqui é maior, mas digamos que ela teria 20 por 30. E eu quero colocar numa forminha que cabe de, sei lá, 15 por 10, tá? Aí a gente vai fazer o cálculo. Então, fazendo o cálculo da área, se eu tenho uma forma retangular de 20 por 30, para calcular a área, a gente calcula assim a área. É a base, tá? Base vezes a altura. A fórmula é essa. Base vezes altura, tá? Então, aqui eu tenho 20 vezes 30, que vai dar uma área de 600 centímetros quadrados, né? Essa seria a área da minha forma de 20 por 30, certo? E aí, eu quero fazer em uma forma de 10 por 15, né? A área é base vezes a altura, então a área é 10 vezes 15, que vai me dar uma área de 150. E aí o que a gente faz? A gente divide o valor da área que a gente quer pela que a gente tem, sempre. Do que a gente quer pelo que a gente tem, tá? Então, vai ser 150 divididos por 600, que vai dar 0,25, eu acho. 150 divididos por 600, 0,25. Então, eu tenho que a quantidade de massa que eu preciso para essa forma aqui é 25% dessa aqui. Esse valor aqui é um valor multiplicador que a gente vai utilizar para multiplicar todos os ingredientes da receita. Agora, eu vou fazer o mesmo cálculo para a forma redonda, e aí a gente vai aplicar numa receita para vocês entenderem. Então, aqui eu ainda estou calculando a área. Então, aqui, se eu tenho uma forma de 17 centímetros de diâmetro, que é a forma do nosso bolinho de aipim, tá? 17 centímetros de diâmetro. Eu tenho essa receita. E assim, a gente sempre vai partir de uma receita, tá? Eu esqueci de falar isso no começo, mas a gente sempre parte de uma receita. A gente não tem como calcular a massa partindo do nada, ou de uma receita que não diga para você qual a forma que foi usada, o rendimento dessa massa, tá? Então, aqui eu tenho o bolo de aipim, que eu sei que rende uma forma de 17 centímetros de diâmetro. E eu quero fazer a mesma receita numa forma de 30 centímetros. Tá? Então, a gente vai calcular a área do círculo, que é um pouquinho diferente da do retângulo. Aqui, a área é 3,14 vezes o raio ao quadrado. Eu vou escrever aqui, raio ao quadrado, tá? Essa fórmula aqui é πr ao quadrado. É a fórmula da geometria, tá? Mas π, a gente sabe que é 3,14. Então, esse número, você vai sempre utilizar ele, o raio ao quadrado. O raio é metade do diâmetro, tá? Metade do diâmetro. Então, metade de 17 é 8,5. Então, a gente vai ter que 3,14 vezes 8,5 ao quadrado, que seria 8,5 vezes 8,5, tá?
Então, a gente tem que a área é 3,14 vezes 8,5 vezes 8,5. A área vai ser 226,8. Essa é a área. E a de 30 a gente faz a mesma coisa. 3,14 vezes o raio da de 30 vai ser 15, porque é metade do diâmetro. Então, 15 vezes 15. 15 vezes 15 vezes 3,14. A área dessa aqui é 706,5. E aí, a gente sempre vai dividir a que a gente quer pela que a gente tem. A que a gente quer é fazer uma de 30. Então, 706 por 5 dividido por 226 por 8. 706 por 5 divididos por 226,8. A gente tem o valor de 3,1, que a gente arredonda para 3, tá? Então, o valor multiplicador dessa receita, multiplicador, é 3. Então, aqui, eu vou fazer o exemplo utilizando a receita para vocês entenderem, tá? A gente vai utilizar esse valor para multiplicar todos os itens da receita. No exemplo da quadrada, a gente vai utilizar 0,25 para multiplicar. A gente vai multiplicar, digamos que isso aqui, que essa fosse a receita da quadrada, tá? Porque não é. 500 vezes 0,25, a gente teria 125 de mandioca para utilizar. Mas aqui, essa receita é para uma forma redonda, tá? E a gente quer utilizar uma forma de 30. Então, eu sei que para 17 centímetros eu tenho 500 gramas de mandioca ralada. Eu vou multiplicar esse valor por 3, que vai dar 1.500, né? E eu sei que para de 30 centímetros eu preciso de 1.500 gramas de mandioca. De coco fresco, 75 vezes 3 vai dar 225 gramas de coco fresco. 125 vezes 3, 375 de leite de coco e assim por diante, tá? É simples assim. Você encontra o valor multiplicador e multiplica por todos os itens da receita. A forma que eu fazia era fazer uma regra de 3 para cada item, né? Aí assim você não precisa, você faz o cálculo uma vez e utiliza ele para multiplicar por todos os ingredientes, tá bom? Essa é uma das formas. Outra forma de fazer esse cálculo é através do volume. E eu vou utilizar aqui os mesmos tamanhos de formas que a gente utilizou para calcular a área, para vocês verem que dá o mesmo valor. Então, para calcular o volume, se a gente tem uma forma de 17 centímetros de diâmetro, e aí quando a gente calcula o volume a gente precisa saber da altura, necessariamente. Então, a minha forma eu sei que ela tem 5 centímetros de altura. E a gente quer passar para uma de 30 centímetros por 5 de altura, quanto que a gente precisa de massa? Volume é igual ao π, né, 3,14, vezes o raio ao quadrado, nesse caso, bom, eu vou escrever raio aqui, só para vocês entenderem a forma. Raio ao quadrado vezes a altura. E a fórmula é essa aqui. πr ao quadrado vezes a altura, tá? Então, o volume dessa vai ser 3,14 vezes 8,5 vezes 8,5 vezes 5. 3,14 vezes 8,5 vezes 8,5 vezes 5. O volume é igual a 1.134. Esse é o volume da de 17. O volume da de 30 vai ser 3,14 vezes o raio ao quadrado, o raio é 15, 15 vezes 15, vezes 5. 3,14 vezes 15, vezes 15, vezes 5.
O volume é 3.532. A gente sempre vai dividir o que a gente quer pelo que a gente tem. Então, 3.532 divididos por 1.134, 2.532 divididos por 1.134, vai dar 3,1, mesmo valor, a gente arredonda para 3, então o valor multiplicador dessa receita é 3, a mesma que a gente já tinha visto, né? E aí, a gente tem as formas de furo no meio, que são bem mais complexas de se calcular o volume, porque a gente teria que calcular o volume do cilindro de fora, o valor do cilindro de dentro e subtrair o cilindro de dentro sobre o valor total. Só que essas formas não necessariamente são retas, né? Essa aqui eu ainda tenho essa forma que é reta, mas normalmente a forma de furo no meio, ela é um pouquinho menor o diâmetro embaixo e um pouquinho maior o diâmetro em cima. Então, fica um pouco mais complexo. E aí a gente pode utilizar uma outra forma de calcular. E essa forma é basicamente completando com água as formas e pesando para ver quanto que cabe. Na gastronomia, em geral, a gente considera 1 grama de água, 1 ml de água, igual a 1 grama de água, tá? Eu sei que existe diferença de densidade, tá? Então, se a água tem maior salinidade, questão de temperatura, etc., vai existir diferença na densidade. Mas, em regra geral, na gastronomia, a gente considera 1 ml igual a 1 grama, e dá certo, tá? Então, aqui eu já tenho pesado a quantidade de água que cabe nesta forma aqui. A gente vai, primeiro, na verdade, colocar numa balança, tarar, e pesar a quantidade de água até a boca. No caso dessa grande, ela tem 2.340 gramas de água, tá bom? E o caso da pequena, a gente tem 770 gramas ou ml de água. Além da balança, você pode usar também um copo medidor, né, alguma jarra medidora de líquidos, também dá, tá? Ele é um pouco mais impreciso, mas é possível também. Então eu vou deixar aqui de lado, a gente sabe que tem 670 ml e agora a gente vai calcular. Para isso eu vou utilizar a receita do bolo de maçã com castanhas, que tem aqui no canal também. E sabemos que essa receita rende um bolo de 23 centímetros de diâmetro. Tá? Tá lá escrito na descrição para vocês. Então, que é essa forma aqui, tá? Essa forma maior tem 23 centímetros de diâmetro. E a gente quer calcular para caber nesta forma menor de 14 centímetros de diâmetro. Então, vamos lá. E aí, a gente pesou a água aqui e sabe que na de 23 tem 2.340 ml de água. E na de 14 tem 670. E aí aqui é muito simples, é a mesma coisa que a gente já estava fazendo. Dividir o que a gente quer pelo que a gente tem. Se a gente tem uma de 670, se a gente quer uma de 670 e divide por uma de 2.340, a gente tem um multiplicador de 0,28, que a gente pode arredondar para 0,3. Então, esse é o multiplicador que a gente vai utilizar, tá? Multiplicador. 0,3. Que a gente sabe que esta receita é 30% da receita original. Para utilizar uma forma de 14 centímetros de diâmetro, eu preciso de 30% da receita original. E aí, usando como exemplo o bolinho de maçã, a gente tem aqui 100 gramas vezes 0,3, a gente tem 30 gramas de farinha de arroz, 30 gramas de farinha de amêndoa, 120 vezes 0,3, 36 gramas de fécula de batata e assim por diante, tá? Então é uma forma bem simples também,
mas você tem que ter as duas formas, né? Porque você precisa saber a quantidade total de água que cabe em uma e em outra. Para finalizar, caso a receita peça uma forma redonda e você só tem uma quadrada, é possível fazer esse cálculo também. É basicamente a mesma coisa que a gente já fez até aqui. Então você vai calcular ou a área ou o volume das duas, então calcula a área da quadrada e a área da redonda. Digamos que a minha receita peça a forma redonda e eu tenho a quadrada. Eu vou calcular a área das duas e vou dividir a que eu quero pela que eu tenho. E vai chegar no resultado multiplicador dos ingredientes. Só lembre de usar sempre o mesmo cálculo. Então, área e área, volume e volume. Então é isso, eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. E se você ficou com alguma dúvida, escreve aqui embaixo nos comentários que eu te respondo tentando te ajudar. Ok? Até mais!